Louvado seja o nome do Senhor, amém? O Senhor mesmo é o nosso alfa e ômega, é o início e fim, é o ar que nós respiramos. Em Números 23, versículo 19, diz: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nesse versículo, vemos que o profeta Balaão, quando abriu a sua boca para amaldiçoar o povo de Israel, proferiu palavras de bênção. A profecia de Balaão confirma que Deus é fiel e sobre seu povo não vale encantamento, feitiçaria, porque é abençoado por Deus. O que Deus tem prometido para ti, Ele vai cumprir, no tempo dEle. A gente quer as coisas para ontem, mas o Senhor sabe o momento exato em que Ele vai nos dar a bênção. Então, vamos crer que o Senhor conhece todo o nosso interior e sabe as nossas aflições. Amém? E nesse louvor que nós vamos entoar aqui, ele diz que mesmo no momento de dificuldade, Ele está do nosso lado, porque Ele é fiel. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça
és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Glória a Deus, nosso Deus é sempre fiel. Não é reconfortante, né, saber que o nosso Deus é tão grande, muito mais ainda é por sabermos que Ele cuida de nós. Nosso Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele é sábio, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E o Salmos 23, ele explica muito bem, né, esse cuidado de Deus por nós, que Ele é o nosso pastor, Ele não permite que nada nos falte. Ele guia os nossos caminhos, Ele livra-nos do mal, Ele nos protege. E diante disso tudo, que nós possamos confiar totalmente no Senhor, no seu poder, na sua sabedoria, porque Ele nos capacitará a vencermos todas as batalhas. Então, devemos nos permanecermos, né, firmes na graça e na vontade de Deus. Então, vamos neste momento, né, interceder, colocar o nosso coração diante do Senhor, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as pessoas que mandaram, né, pedindo de oração sobre doença, sobre alguma enfermidade. Estamos agora, nesse momento, né, colocando à disposição do Senhor. Vamos, quem puder, ele pode ficar de joelho, ou da forma que sentirem à vontade. E a irmã Cássia irá fazer essa oração. Amém. Vamos aproveitar esse momento. Vamos colocar, né, as nossas dificuldades, o que tem nos constrangido, o que tem nos preocupado no altar do Senhor esta noite. Amém? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esse dia, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos guardou, nos protegeu. Obrigada, Senhor Deus, porque nós podemos respirar, Senhor Deus. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por cada vida que aqui se encontra, Senhor. Eu sei que cada um aqui tem um problema, uma dificuldade, Pai. E neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Pai, prostrado aos Teus pés, Senhor, clamando, Senhor Deus, por misericórdia, Senhor. Que o Senhor incline os seus ouvidos, Pai, para ouvir as nossas orações, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que se for da Tua vontade, Senhor Deus, que assim o Senhor conceda os desejos dos nossos corações, Pai. Quero colocar também, Senhor Deus, cada membro dessa igreja, Senhor, nas Tuas mãos, aqueles que estão necessitados, Senhor Deus, de
um milagre, Senhor, que estão com algum parente internado, com essa Covid, Pai, ou perder algum ente querido, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, de encontro ao coração de cada um, e que venha trazer, Senhor Deus, conforto, Pai, que venha, Senhor Deus, fazer um milagre, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, te peço, Senhor, que o Senhor venha também, Senhor Deus, nos revestir com a tua armadura, Senhor, e que o mal não possa nos tocar, Senhor. Pai, toma a nossa família em tuas mãos, toma os nossos filhos, nossos projetos, nossos sonhos, Pai. Toma o nosso trabalho, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar conosco sempre, nos dando sabedoria, Pai, nos trazendo renovo, Pai, para que possamos, Senhor Deus, cada dia mais te buscar e aumentar a nossa fé em Ti, Senhor, porque sabemos, Deus, que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel conosco, Pai. O Senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar só, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, recebe toda a nossa adoração, Pai. Recebe tudo que já foi feito aqui, Senhor Deus, e o que ainda vai ser feito, Pai. Pai, em nome de Jesus te pedimos, perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos passar por um momento de dízimos e ofertas. Em Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que ao ofertar, nós sintamos a satisfação e o privilégio e prazer, e sobretudo honra, né, que é o momento em que honramos o nosso Deus, é quando estamos também entregando os nossos dízimos e ofertas. Enquanto estivermos louvando, os irmãos podem trazer seus dízimos. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo
Feche os olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pelo momento de dedicação de bens e vidas. Senhor, obrigado, Pai, pelas nossas irmãs que conduziram um culto, Senhor, a adoração a Ti. Deus querido, abençoa o ministério erguendo as mãos, Senhor. Que as Tuas servas, Deus, cada vez mais possam crescer para a honra e glória do Teu nome. Senhor, abençoa o nosso pastor que está em férias, Pai. Abençoa o descanso do Teu servo e da família dele. Permita, Deus, que ele volte logo, Senhor, e que seja um tempo bom. Te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Em nome de Jesus. O nosso irmão ministro de louvor, seminarista Vitor, pede para avisar da dificuldade de chegar. E por que eu estou citando ele? Porque, pela lógica, então, nós vamos ouvir a irmã Jânia pregando para a gente, por honra e glória do nome do Senhor. Né? Glória a Deus por isso. Então, sim, é você, irmã. Isso aí. Né? Como o nosso irmão seminarista Vitor teve dificuldades por conta do trabalho, ele não pôde chegar, o Mateus pregou recentemente, na verdade, semana passada. O irmão seminarista diácono Rodrigo pregou na anterior. Então, o sorteio, lógico, caiu para a nossa missionária seminarista Jânia. Então, que Deus possa estar abençoando rica e poderosamente. Vamos orar por ela? Enquanto ela se acalma, se arruma, respira fundo. Deus deu um dia de chuva, olha que bênção, né? Glória a Deus. E parabéns para você que veio, venceu a chuva. No final eu vou estar dando uma outra palavra importante, então você me devolve a palavra por gentileza. Feche os olhos. Senhor, queremos receber, Pai, de Ti. Por isso colocamos a vida da nossa irmã Jânia no Teu altar, Deus. Permita que ela seja instrumento do Senhor hoje, para abençoar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, a paz. Agradeço ao pastor Daniel, pastor Gilberto, pela oportunidade de estar pregando essa noite. Todos aqui estão vivendo, né, no meio dessa pandemia, momentos muito difíceis, né? Cada dia mais, a gente vê até pelo grupo da igreja, por dia é colocado 5, já teve dia de colocar 10 pedidos de orações. E muitas vezes a gente fica cansado, né, de orar. Às vezes a gente, algumas coisas também em casa que acontecem. Então, como orar no meio do caos? Eu não sei vocês, mas por muitas vezes eu orava assim sem aquela dedicação mesmo de orar. Tem hora que... E eu escuto algumas pessoas falando isso, né? Nossa, eu estou cansado de orar. E quando se ora por uma cura e essa cura não vem? Quando se ora por alguém e esse alguém não retorna? E muitas das vezes a gente não tem nem força para poder orar, né? A gente não consegue nem abrir a boca para poder orar. E a palavra que eu quero falar hoje com vocês, né, o tema dessa ministração é cansados de orar. Eu gostaria de pedir à igreja para abrir em 1 Crônicas 4, 9 e 10. 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui na minha versão. Jabes foi... Amém? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, ou ilustre em outras versões. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo com muitas dores, odeia a luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Em outras versões diz, e Deus o abençoou. Vamos orar mais uma vez, igreja? Pai, nesse momento, Pai, damos glórias a Ti, Pai.
Agradecemos pelo dia de hoje, Pai, no meio de chuva, no meio de sol, Pai. Alguns irmãos conseguiram ver o arco-íris, Pai, que é a sua aliança com o teu povo, Pai. Seja com esse culto hoje, Pai, que não seja eu falando, mas que eu seja movida e guiada pelo Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aqui, quando o pastor falou para a gente já preparar, né, algumas ministrações, e acabou que todo mundo acho que falou sobre oração, né? Quando o Rodrigo fez a ministração a primeira vez, eu falei assim, nossa, eu também vou falar sobre oração. E o Mateus veio também, acabou falando sobre oração, né, no meio da tempestade. E o que me atentou aqui para falar sobre esse homem, Jabes ou Jabez, foi que no livro de Crônicas, de 1 a 8, ele fala sobre a genealogia, né? Estão relatadas ali as conquistas de Davi, de seu filho Salomão, e o livro conta as reformas promovidas por Josafá, o rei Josafá, Ezequias e Josias. E ainda grande parte do povo ter continuado fiel a Deus. E esse livro de Crônicas, estava pesquisando, né, tem a autoria incerta. Muitos estudiosos dizem que foi Esdras que escreveu, por volta de 430 a.C. E tinha o propósito de resgatar os padrões do culto e adoração a Deus, no período após o cativeiro babilônico. E só que no meio dessa genealogia aqui, porque o livro de 1 a 8 é muito assim, Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos e vai. E toda a genealogia, o livro de 1 a 8 é assim. Só que lá, em 1 Crônicas 4, algo me chamou a atenção. Porque é a única parte que, nessa parte de Crônicas, fala sobre Jabes. E Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Ali para a genealogia, um pouco. Fala isso. E eu fiquei pensando, quem foi esse homem? Eu, até pouco tempo, não tinha escutado falar. Né? E quem foi esse homem que, na palavra de Deus, dá uma pausa na genealogia e fala sobre esse. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, mais ilustre. Mas aqui tem algo interessante. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes. E por que falar de Jabes num culto de oração? E o nome Jabes significa, né, aquele que gera dor, aquele que causa dor. Mas como o nome, aquele que causa dor, está aqui no livro de Crônicas, este foi o homem mais ilustre. E o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é isso. Jabes, ele tinha esse nome, aquele que gera dor. E eu fui pesquisar um pouco sobre ele, aqui não fala muito, né? Nesse capítulo são dois versículos só que, para mim, fala muito, né, na verdade, sobre a vida desse homem. E eu vi aqui, ele era da tribo de Judá. Imagine uma criança que nasce na tribo de Judá. Até pesquisei aqui. A tribo de Judá significava, né, uma tribo que era glorificada, exaltada, louvado. E o seu nome não condiz a essa tribo. E eu lembro quando eu fui, né, ter a Mariana, eu sofri. Mariana, desde o início, deu trabalho, né? Passei mal 9 horas da manhã e fui ter a Mariana 15 para meia-noite. E senti contrações, e na hora de ela vir ao mundo, ela virou. Eu tive que fazer cesárea. Então, eu senti todas as dores. Quando me perguntam, falo. Eu sei qual é a sensação da cesárea e do parto normal. Mas por que essa mulher colocou aquele que gera dor? Hoje a gente escolhe os nomes dos filhos muito pelo... Ou eu vi num filme, ou junto o nome do pai e da mãe, ou junto o nome do avô com a avó, do bisavô. E muitas vezes a gente dá o nome assim, né, aos filhos. A Mari, eu lembro que, quando eu trabalhei com uma dentista, só que eu não ia muito com a cara dela, mas eu achava ela uma mulher forte, guerreira, assim. Depois fui me aproximando. Eu falei, vou colocar o nome da Mariana. Para quê? Veio também com um gênio forte, né? E eu fiquei pensando, mas para essa mulher colocar
no nome do Filho, aquele que gera dor, foi uma tamanha dor. Só que antigamente as pessoas colocavam o nome, tinha que ter um significado. Para o povo judeu, o nome significa muito, até hoje. Então, toda vez que ele vai dar o nome ao filho, existe um significado ali. E, a maioria das vezes, o significado representa coisas boas. E Jabes, não. Agora, imagina, eu vou colocar o nome de um filho aqui, Jabes, e todo mundo sabe o significado. Olha lá aquele que causou dor. Olha lá aquele que gerou dor na mãe. Olha lá que fez a mãe sofrer. Imagina uma criança crescendo com isso, né? No meio de outras crianças abençoadas. E eu acredito que esse homem cresce e deve ter feito a oração. O primeiro ponto é, em sua oração, Jabes pede para o Senhor, abençoa-me. Para Jabes pedir para o Senhor abençoar, ele passava por coisas difíceis. E acredito, e eu também pesquisei isso, que o fato dele pedir para o Senhor abençoar pode ter por causa desse nome. O tempo todo é um nome que causa dor, um nome que significa dor. E ele pedia para Deus o abençoar. E aqui o interessante é que Jabes ele não deixou que essa dor, né, que esse ditasse o nome dele. E ele rogou ao Senhor, abençoa-me. E constantemente, acho que foi até a Nádia que falou ali, a gente deixa as circunstâncias nos parar, né? A gente dá nome a essas circunstâncias, dá nome de dor. A gente murmura, como o povo no deserto, que tinha sempre a provisão ali de Deus, mas estava sempre murmurando, e não via quando o Senhor o abençoava. E muitas vezes a gente murmura porque não veio a cura. Eu gosto muito de citar aquela cantora que perdeu o filho, que no momento da dor, e ela fala, né? Naquele momento eu entendi que se meu filho ficasse curado, o milagre seria ele. Se ele não curasse, o milagre seria eu. E a gente vive murmurando, é por causa de trabalho, é por causa de filho, é por causa de marido, tudo nos causa dor, tudo nos incomoda. E muitas vezes isso tudo paralisa a gente. E a gente acaba não vendo a mão de Deus sobre nossas vidas. A gente não vê Deus, né? Não pede nem para Deus abençoar, a gente murmura mais do que... Quantas vezes no dia que a gente ora, lógico, a gente tem um momento de oração, a gente ora para Deus curar, a gente ora para Deus abençoar, mas no nosso dia a dia, no momento que a gente acorda, até o fim do dia, tem mais murmuração ou pedido de bênção? Muitas vezes a gente murmura demais. Só que Jabes, ele pediu ao Senhor, abençoa-me. Essa semana até li num post que estava assim, o oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. E, portanto, a gente murmurar, às vezes a gente desiste. A gente desiste de orar pela conversão de um esposo, pela conversão de um filho. Tudo a gente acha demais. E eu vi aqui, ser abençoado é ter um coração cheio de Deus. Temos que entender que para ser abençoado é compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Porque quando tudo faltar, Deus sempre estará lá. Então, a bênção não são as circunstâncias que acontecem na minha vida, na nossa vida. A bênção é o Senhor está ali. E o Senhor sempre está conosco. Aqui, as escrituras não relatam por certo porque esse homem ganhou esse título. Mas em todo o livro de 1 Crônicas, na parte da genealogia, não temos o conhecimento de nenhum outro nome com esse título. Ilustre, abençoado. Em Jeremias 29, 13 diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E Jabes entendeu isso e buscou ao Senhor. Ele disse, abençoa-me. E o segundo ponto que eu destaquei aqui, por que ficamos cansados de orar? Aqui em Lamentações 3, 5
5:57 diz: do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei-me para que me escutasse, e tu ouviste meu grito. No dia que te chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. E esquecemos de continuar aos pés da cruz para Deus mudar. Né? O tempo todo a gente não fala, Senhor, abençoa-me. E o Senhor está ali para abençoar. Só que Ele necessita que a gente peça. Não sabemos por quanto tempo, a Bíblia não relata por quanto tempo Jabes orou a Deus para ele receber esse título de ilustre. Mas eu lendo isso aqui, de a gente ser imediatista, né, porque a gente quer a cura para ontem, a gente quer a conversão para ontem, a gente quer o emprego, fez a entrevista hoje, se falar que vai ligar amanhã, passou, não ligou, passou um dia, a gente já fica desesperado. Então, tudo é para ontem. Eu vi um relato de um pastor, até da Central, né, esse do DNA da célula, e ele, no testemunho dele, ele dizia que a esposa dele foi acometida de uma doença e tinha uma depressão muito forte, nada curava, e ele foi em tudo, de centro de espírita, tudo que ele podia alguém falar assim, vai lá, ele ia. E um dado momento, uma pessoa que trabalhou com a esposa dele perguntou, eu posso orar pela tua esposa? Eu posso ir à tua casa? Aí ele falou, nossa, até crente vou ter que aturar agora. Mas mesmo assim, ele falou assim, não, é a última oportunidade. E ele deixou. E essas mulheres, essa amiga foi até a casa dela com mais uma irmã, orou, e ela realmente melhorou. Por quê? Nós temos um Deus de provisão, um Deus de milagre. Mesmo que alguns não creiam, o Deus continua fazendo. E ele disse que a esposa melhorou e começou a ir para a igreja. E ele falou assim, aí também é demais, né? Ir para a igreja. E ela continuou, ela ficou firme ali no Senhor. E ele falou que não ia. Ele dava até graças a Deus que ela estava indo para a igreja e ele ficava em casa, assistindo futebol, saía. E até que um belo dia convidaram ele para um retiro. Ele foi, mas ele falou que toda vez que chamavam ele para alguma coisa, de encontro de casais, retiro, ele ficava sempre alfinetando. E um dia ele se rendeu aos pés da cruz. Só que isso durou 12 anos. Imagina, 12 anos. E a gente ora. Eu lembro da Cássia, quando pegava o café amargo, a gente ficava orando, né, levou quanto tempo, Flávio? A gente orava e é agora, é nessa pregação. A gente acha sempre, é nessa pregação que vai se converter. E não é no tempo de Deus. E por essa... É uma natureza nossa mesmo, né, ser imediatista. Eu quero para ontem. Senhor, eu quero a cura para ontem. Eu quero a conversão para ontem. E me lembrou da história do profeta Daniel. Que naquela parte que Daniel, ele fica sem comer, sem comer não, né, ele come alguns alimentos assim por 21 dias. E ele se humilha, ele ora, porque ali ele recebe a revelação do povo. Né, o que Deus ia fazer com aquele povo ali. Eles já estavam no cativeiro babilônico. E ele recebe a revelação do que ia ser feito ali. Eu destaquei aqui, em Daniel 10, 2, 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada até que se passasse as 3 semanas. E Daniel ficou orando ali por 21 dias. Só que o ponto é, no capítulo 11, 13 diz, e ele disse, o anjo, a Daniel, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviada a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo, e ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel, deixa o primeiro dia, veja bem, deixa o primeiro dia que você... Me perdi. Deixa o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim a resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel,
um dos príncipes supremos veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Irmãos, o que eu quero destacar é, o anjo disse para o Daniel que desde o primeiro dia o Senhor escutou a oração dele. E desde o primeiro dia que a gente ajoelha, a gente se humilha, Deus está ouvindo a nossa oração. Só que é no tempo dele, não é no nosso tempo. Então, a gente tem que parar de ser esse imediatista. Deus ouve nossas orações, não importa o tempo que vai levar, mesmo que não entendemos o porquê da demora. O Deus que ouviu a oração de Jabes e do profeta Daniel também ouve nossas orações. Mesmo diante do nosso cansaço, a palavra de Deus nos promete, em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é promessa de Deus em nossas vidas. Por mais que a gente fique cansado de orar no meio do caos, por mais que a gente fique cansado por orar algum motivo, eu quero que vocês lembrem disso, né? Tocou muito em mim isso, porque, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu suas orações. Então, eu tomei muito para mim. Então, eu quero que a gente tome isso mesmo, que Deus não está alheio às nossas orações. Desde o primeiro dia, Deus está ouvindo. Talvez nós não estamos preparados para algumas bênçãos que o Senhor libere para nossas vidas. Talvez não é o tempo da cura, não é o tempo, porque tudo que acontece tem que ser para glorificar a Deus. Será, né, que se eu receber uma grande bênção, recebo uma grande bolada agora, vai ser para a glória de Deus? Às vezes a pessoa quer estar ali orando, eu estou solteira, mas ainda não estou orando pela bênção, não. Mas a pessoa ora muito pela bênção, mas será que aquela bênção é a bênção do Senhor? Mas para a gente ser imediatista, opa, esse daqui, esse é o meu varão. Não, esse aqui que vai ser... E a gente toma atitude, a gente toma decisões não pautadas no que Deus quer para a gente. A gente toma as nossas atitudes no que nós queremos. E aqui, Jabes, em sua oração, pede para a mão de Deus, terceiro ponto. Jabes, em sua oração, pede para a mão de Deus estar com ele, guardar do mal e livrar das dores. Jabes pede para Deus abençoar e para aumentar suas terras também. Ali, quando Jabes pede para Deus abençoar e aumentar suas terras, ele não se deteve às circunstâncias. Não é porque o meu nome gera dor que eu vou parar. Não é porque meu nome gera dor que eu não vou orar ao Deus de Israel. E Jabes continuou. Da mesma forma, Jabes pediu ao Senhor que alargasse suas fronteiras e aumentasse suas terras. Ou seja, o que prosperasse em tudo que fizesse. Nesse período, alargar as fronteiras ou os destaques de suas tendas indicava prosperidade. Quanto maior a tenda, mais próspero era o indivíduo. Jabes também sabia que, com a bênção do Senhor, tudo o que o fizesse prosperaria. Nesse período, a prosperidade do povo de Israel não era só bens materiais, não era aquisição de bens materiais, mas era para uma família ajustada e saudável, e pelo fato de reconhecer a Deus como Senhor de suas vidas. Então, eu vejo que nessa oração de Jabes, de abençoar, de aumentar suas terras, de crer no Deus de Israel, de crer que só Ele pode prover. Não é porque eu estou no meio de uma dificuldade que Deus não pode mudar. A gente ora, e às vezes a gente... eu lembrei da passagem de Pedro, quando Pedro estava na prisão e os irmãos estavam ali na casa orando, e Pedro, de repente, né, ele sai da prisão, um anjo abre a porta, tudo, ele bate na casa, alguém vai lá, verifica, e Pedro volta. Eles não creram, mas eles estavam orando. É a mesma coisa, gente. Só que Jabes aqui, ele tinha a convicção que Deus ia abençoar. E ele pediu mais. Ele pediu para aumentar suas terras. Né? Então, para aumentar, que a gente ore assim também. Eu não posso me ater às circunstâncias. Eu não posso me ater àquilo que a vida está me apresentando. Mas eu tenho que orar sobre isso.
Jabes ousou sonhar, mesmo diante das circunstâncias, ele não paralisou. Mas o ponto principal desse ponto 3 aqui, que eu quero destacar com vocês é: Jabes, em sua oração, pede a mão de Deus para estar com ele. E acho que o ponto é esse. A gente ora a Deus do Israel, só que a gente não pede para a mão dele estar conosco. O tempo todo, Deus está atento à nossa oração. E acho que é assim que nós devemos orar, que a mão de Deus esteja em tudo. Então, tudo que a gente for fazer, em todas as nossas orações, a gente tem que pedir primeiro que a mão de Deus esteja sobre nossas vidas. Se eu vou fazer um investimento, tem que a mão de Deus estar sobre a minha vida. Se eu vou até matricular um filho, a mão de Deus tem que estar sobre a minha vida. O que eu for pedir, a mão de Deus tem que estar sobre a minha vida. Porque se a mão de Deus não estiver sobre a minha vida, eu vou me atar sobre a circunstância. Porque se o carro que eu quiser comprar não vier, eu vou paralisar. Se a cura não vier, eu vou paralisar. Se a conversão não acontecer, eu vou paralisar. Porque a gente acaba se paralisando no meio da circunstância. Mas se a mão de Deus estiver sobre nossas vidas, a gente não vai parar. Porque é Deus que dá a provisão. É Ele que nos sustenta. Jabes sabia que só iria conseguir tudo se Deus estivesse na frente, guiando tudo que a vida colocou diante dele. Nada nesse mundo nos dá mais segurança que a palavra de Deus. Aqui no Salmo 51:11, Davi ora: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Se pautarmos as nossas respostas, nossas orações em pessoas, condições sociais, em trabalho, vamos nos cansar sempre. Por isso que às vezes orar cansa. Porque tudo que oramos, independente do resultado, temos que orar pela presença de Deus. Assim Deus nos livrará do mal e das dores, mesmo que o dia mau e as dores cheguem. Temos que estar preparados porque o dia mau chega. O dia mau chega para todo mundo. Mas com a presença de Deus nós seguimos. Mesmo a gente passando naquele dia mau. Se a presença de Deus estiver conosco, a gente passa, a gente consegue seguir. E com isso, Ele vai nos guardar do mal e vai livrar das dores. Mesmo se as dores vierem, Deus vai nos livrar das dores, porque a presença dEle está conosco. Deus geralmente revela o sobrenatural no meio da dor. A gente vê alguns relatos na Bíblia. Moisés veio uma dor, né? Moisés teve que fugir também. Foi criado no castelo, ali no Palácio de Faraó, por 40 anos. Teve que fugir, depois de mais 40, matou, né, um egípcio, teve que fugir por mais 40 anos. Isso tudo causou dor, isso tudo causa dor. Davi foi ungido rei novo, mas ele teve que passar pelas dores, né? Saul perseguindo ele, então veio pela dor. José foi vendido pelos irmãos, passou por uma imensa dor, imagina, né? Os irmãos vendendo, né? Os irmãos desejando mal, causou dor. Daniel, também a gente vê Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel, Cedraque, Mesaque, Abednego, todos passaram dor. E geralmente o sobrenatural de Deus vem quando a gente passa pela dor. Porque ali a gente, no lugar de humilhação, que a gente reconhece que só Deus, só a mão dEle, só Ele pode nos livrar de tudo. Não é cada um de nós. Em João 14 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aqui Jesus fala: tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E já lá, Jabes já fazia essa oração para Deus, né? Ele não conhecia a Cristo, mas ele tinha o Deus de Israel. Jabes, em sua oração, pede que a mão de Deus está com ele, guardar do mal e livrar das dores. Para concluir, eu queria ressaltar. Deus atendeu a oração de Jabes. E no final diz, lá do versículo diz, e Deus o abençoou. Muitas vezes em nossas vidas somos acometidas de uma história de dor, de renúncia, de perda.
mas saiba que tudo pode mudar, porque temos um Deus que preenche um vazio, um Deus de detalhes, né? Um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. A dor nos amadurece, mas o ser humano, por instinto, foge da dor. Nós temos isso, né? De fugir da dor. Mas é através das dores que revelamos quem é Deus em nossas vidas. Porque quando está tudo bem, quando estamos naquele dia, né, de felicidade, louvamos a Deus, glorificamos a Deus. Mas é no meio da dor que você revela o que Deus é para a sua vida, o que eu revelo, o que Deus é na minha vida. Em Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. E diante dessa oração de Jabes, eu pontuei algumas coisas aqui. Oração não é só manifestar nossas vontades, mas receber as verdades de ser substituído pelas nossas. Somos pedintes eternos, mas ficamos cansados de orar, porque não suplicamos pela presença de Deus. Nós não poderemos superar nada sem a presença de Deus. Oração é uma aproximação da pessoa com Deus, por meio de palavras ou pensamento. A oração é uma conversa com o nosso Criador. É nosso meio de relacionamento. Assim, quanto mais a oração estiver presente em sua vida, mais profundo estará em seu relacionamento com Deus. Já temos muito mais que merecemos. Temos a graça, o favor imerecido. Tudo que oramos deve ser para glorificar a Deus. E muitas vezes nós vivemos como cristão ateu, porque a gente ora, pede a Deus, e a gente não crê que Deus vai realizar. Cansamos de orar porque muitas vezes não paramos para ouvir a resposta de Deus. E se ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. Talvez Deus já esteja respondendo para cada um de nós há muito tempo o que nós pedimos. Só que a gente ensurdece. A gente está tão imediatista, tão ocupado com nossos afazeres, a gente ora e a gente não espera a resposta de Deus. A gente não espera o Espírito Santo falar conosco, a gente não fica atento à voz do Espírito Santo. Que possamos aprender a ter a fé como esse homem, Jabes, que mesmo a vida lhe apresentando um destino por conta do seu nome, ele orou e confiou em Deus, e Deus o abençoou. Eu não sei qual o nome, né? Qual a dor, o nome da dor que está causando a vida de vocês. Mas esse homem aqui, Jabes, ele não se atentou pelo nome dele. Imagina, o tempo todo você falando que você não pode por causa disso, eu não posso por causa daquilo, você não vai conseguir isso, eu não vou conseguir isso. E muitas vezes causam dores. As palavras empregadas em nossas vidas causam dores. A gente aqui dentro, muitas pessoas falam, né? Por que não prospera? Está ali dentro, é crente? Está orando? E por que não prospera? Está orando, por que não consegue isso? Está orando, por que não se... Alguém da sua família não se converte? Está orando, por que não alcança a família toda? Isso tudo causa dor. Só que eu quero deixar para vocês essa palavra de hoje. Não se atente às circunstâncias. Porque o Deus de Jabes, o Deus de Daniel, o Deus de Moisés, de Davi, de José, é o mesmo Deus que a gente ora hoje. E ele enviou seu filho, né? E nós temos esse intermediador hoje. Através de Cristo Jesus, que intercede por nós, a gente pode apresentar, né? Nós podemos apresentar nossas dores para ele. E ele vem, como esse último versículo, e Deus o abençoou. Eu não sei por que Jabes recebeu esse nome, ilustre, mas algo ele fez diferente. No meio de uma genealogia, do capítulo 1 até o 8, que fulano que gerou, e Deus para ali e fala, Jabes foi o mais ilustre, algo tinha diferente na vida desse homem. E que Deus possa encontrar algo diferente em nossas vidas, que a gente não se atente às dores do que a vida está passando para a gente, mas que a gente se atente a Deus, que nos colocou aqui. Se ele nos colocou, hoje eu escutei uma coisa interessante de um rapaz, ele falou assim,
Eu não permito que ninguém fale, você não vai gerar nada. Porque quem me gerou foi Deus. E Deus não gera qualquer coisa. Então, que a gente se atente a isso. Queria só finalizar. Vou ler um versículo aqui para vocês. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 28, 31. Sabe quando nós vamos parar de achar que está cansado de orar? Quando a gente buscar a presença de Deus em nossas vidas em primeiro lugar, não as circunstâncias. Amém?